Esse pobre coitado era um nerdola otaku que foi humilhado por todo mundo e ainda foi obrigado a se tornar o namorado de uma garota que tinha medo de homens. E ele tinha que ajudar ela a superar esse medo. Porém, se ele falhasse, acabaria indo de vala, já que a família da garota era muito poderosa. É claro que se vocês gostarem e quiserem mais dessa história, comentem aí. Mete aquela bala no like e se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. Falta pouco, viu, rapaziada? Lembrando que o link do servidor tá aqui no Discord e eu coloco o nome do manhwa lá. Então, aproveitem e venham fazer parte da nossa família. Agora, fiquem com o vídeo. Esta era a primeira vez que este pobre garoto iria abrir os seus sentimentos pra alguém em toda a sua vida. E logo após tomar essa doce e gentil decisão, o garoto se encontra frente a frente com a menina que ele tanto achava linda e amava. Ele pergunta Gue Shuemin, a garota, se a mesma gostaria de ser a sua namorada, já que o que ele sentia por ela era tão grande que não cabia no seu peito. Enquanto Prota se declarava para a garota, a mesma simplesmente continuava olhando para baixo com um semblante pesado, sabe? O clima era uma mistura de amor com também tensão, já que a garota parecia nem sequer querer responder essa pergunta do Prota. Outras garotas que estavam em volta ficaram completamente embasbacadas e também impressionadas, até mesmo filmando com seus celulares aquela cena que era de tirar o fôlego. Porém, para a surpresa do protagonista, a garota simplesmente começou a xingá-lo, chamando ele de cafajeste. Em seguida, ele, com um tom de surpresa, pergunta se ela realmente estava dizendo que ele era cafajeste, já que ele nem sequer tinha falado algo demais para ela. A garota ainda estava meio quieta e o Prota começa a perguntar a ela se por algum acaso tinha feito alguma coisa de errado, mas a mesma simplesmente pede para ele não se aproximar dela, já que não estava com saco para a gracinha. O nosso herói ainda assim tenta se aproximar da garota com as suas mãos, mas a mesma fecha os olhos e com toda a fúria, sem pensar duas vezes, ela dá um tapa na face do nosso herói, mandando ele para longe, dizendo para não chegar perto dela de forma alguma. O coitado é arremessado refletindo que a primeira vez que ele revelou seu sentimento foi humilhado, literalmente na frente de todo mundo, dessa forma horrível. E a partir daquele dia, decidiu que essa também seria sua última vez, a última vez em que ele dedicaria os seus sentimentos a uma pessoa e que revelaria isso. Seu nome é Refenki e desde que ele era um pequeno garotinho, era viciado em manhwas e também animes. Mas depois de um tempão, ele só foi piorando cada vez mais e até mesmo a sua própria irmã se tinha vergonha dele. Porém, o coitado sentiu uma completa perca de tempo dentro de si, que se sentia inferior a todo mundo. Sua própria irmã desprezava o coitado e por isso ele decidiu reconquistar o orgulho dela e se dedicar aos esportes, se tornando uma pessoa melhor. Ele passou o verão inteiro do ensino médio trabalhando em um plano de reforma corporal, sabe? Para se tornar uma pessoa melhor, mais forte e até malhava pra caramba. Finalmente, antes de entrar na universidade, ele deixou de ser aquele nerdola fracassado e se tornou uma pessoa de respeito, um garoto normal. O coitado ainda pensou que quando tivesse uma namorada, a sua vida mudaria por completo, mas acabou que ele simplesmente foi humilhado de novo. Esse sentimento era um negócio ruim que ele conhecia muito bem, era um sentimento como se fosse familiar para ele. No celular do protagonista apareceu uma mensagem dizendo que a encomenda que ele havia feito estava esperando por ele para que fosse buscado. Era uma boneca de brinquedo que ele havia comprado, já que ninguém se aproximava dele, ele era sozinho, então talvez tivesse alguma companhia. O coitado se sentia tão mal com tudo isso que refletia que nem deveria estar vivo, já que parecia até que a vida real não era pra laia dele. Até que no dia que ele foi buscar a boneca, acabou trombando no meio da rua com uma garota e caiu no chão completamente sem saber o que estava rolando. E quando abriu os olhos se deparou com uma linda garota à sua frente e rapidamente começou a pedir desculpas, dizendo que sentia muito porque ele foi trombando com ela. Mas é claro que disse isso de uma forma bem nerd, né, dando explicações absurdas. Em seguida, ele disse que sairia da frente dela em questão de 3 segundos e que não incomodaria mais ela. Porém, enquanto organizava suas roupas, né, limpando ali a vestimenta, ele percebeu que havia perdido a boneca que ele havia ido buscar. Ao olhar para o lado, ele percebeu que a caixa na realidade estava bem no meio da rua, e antes que pudesse reagir, um carro se aproximava, indo em direção ao brinquedo. O garoto tentou pular na frente para salvar a boneca, mas pela sorte do destino conseguiu cair ao lado, abraçado com a caixa. E é claro que o rapaz estava dirigindo, começou a xingar o protagonista, mandando ele prestar atenção no que fazia, já que poderia causar até um acidente. O coitado pediu desculpas, mas refletiu ali que na realidade não passava de um lixo e causava problemas para todo mundo. Porém, uma voz chamou a sua atenção perguntando como é que ele estava. E diga-se de passagem que isso não era uma coisa que acontecia muito com ele. Era a linda garota, Gue, que perguntou ao protagonista se ele estava realmente bem. O nosso herói, ao olhar para essa beldade, ficou completamente estupefato com tamanha beleza. Completamente em choque, ele virou seu rosto para o lado, refletindo que ela já tinha metido um tapa na cara dele e agora veio humilhar ele ainda mais. Decidido que nada mais importava, ele simplesmente se virou e começou a correr de medo da coitada da garota. A mesma ainda tenta chamar a atenção do prota, perguntando se ele não iria levar as coisas que havia caído da mão dele, e isso chama a atenção do cara. Ele olha para trás lembrando da sua boneca, mas percebe que a garota parecia nem sequer estar
reconhecendo ele. Acontece que ele estava bem diferente de quando ele estava na universidade e era compreensível que ela não tenha o reconhecido. Ele se curva perante ela pedindo desculpas e diz em seguida que já estava de saída. Ele pega a boneca e vira com toda a pompa, mas antes que pudesse sair de perto, a garota pede para ele esperar. Ela segura as mãos do protagonista e assim que o mesmo percebe isso, já entra completamente em choque, pensando que o seu fim estava próximo agora. Ele retira suas mãos que estavam próximas da garota e rapidamente, com medo de que algo pudesse acontecer, ele pede desculpas, dizendo que ele não queria ter incomodado ela, foi apenas um acidente. E aos prantos e desespero começa a dizer que já estava saindo da vista dela e que nunca mais entraria ali e sai correndo. Bom, acontece que ele me lembrou muito o próprio Usopp nessa cena, rapaziada. Mas novamente a garota impede o prota de correr, pedindo para ele esperar, e isso deixa o mesmo surpreso, perguntando o que raios ela queria. A garota fica um momento olhando para o prota, para o chão, sem dizer absolutamente nada, e em um suspiro ela pede pro nosso herói que por favor fosse o namorado dela. O mesmo não entende nada de primeira e fica olhando para ela com um sorriso amarelo de canto, tipo, sério isso, Alank? Em seguida ele se pergunta se ela estava fazendo algum tipo de piada com a cara dele depois de ter reconhecido ele, ou talvez fosse algum meme, né? Afinal ela era a garota número 1 da escola, a mais linda, então por que é que ela estaria interessada em um nerdola como protagonista? Essas perguntas começaram a invadir a mente do nosso herói e ele fica encucado, sem saber o que pensar a respeito. Mas antes que ele pudesse pensar, a garota pergunta novamente se ele não queria ser o seu namorado. Sem graça, coçando a cabeça, o protagonista diz que na verdade ele acredita que não seria tão assim uma má ideia. Mas surpreendendo o coitado, do nada, uma mulher aparece dizendo que agora que ele aceitou, esse problema seria muito mais fácil de ser resolvido. E aparece com um monte de homens vestidos de terno ali perto do prota. O coitado fica olhando para trás completamente desesperado, se perguntando o que raio estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Rapidamente, 2 seguranças começam a carregar o prota enquanto o mesmo pede para que eles esperassem. Mas eles também tampam a boca do protagonista e o seu olho, fazendo com que ele desmaiasse para sequestrar o coitado. E a outra mulher misteriosa nesse momento simplesmente pede à garotinha Gueixuemin que entrasse no carro rapidamente para que saíssem dali. Vendo o prota desesperado, a mulher misteriosa simplesmente se parece perto dele, dizendo que ele saberia de tudo quando finalmente chegasse a hora certa. Mais tarde, o nosso herói estava amarrado em uma cadeira, completamente desacordado, até que alguém chega no lugar estralando seus dedos e uma luz se acende diretamente onde o prota estava, ali amarrado. Ao abrir os seus olhos, o nosso herói começa a se perguntar onde é que ele estava naquele momento, mas aparece alguém também respondendo a pergunta do prota, dizendo que na residência Gu, para ser mais exato, era o local que ele estava amarrado. O garoto fica desesperado, perguntando como é que poderiam sequestrá-lo assim, em plena luz do dia, sem mais e nem menos, no meio de uma sociedade, pô. Não eram mais os incas, não. Era a sociedade atual. Mas a mulher misteriosa simplesmente rebate, dizendo que se o protagonista se comportasse, ele seria liberto logo. E ainda completa, dizendo que tudo que ela estava querendo fazer ali é ajudar o prota e nada mais. O nosso herói rebate dizendo que já que ela quisesse realmente o ajudar, bastava simplesmente soltá-lo e libertá-lo de uma vez por todas. Mas a mulher rebate, argumentando que isso não estava no controle dela e que a senhorita Gu disse que teria que manter o prota ali até que a prova terminasse e que se ele não passasse, simplesmente seria jogado da ponte pelos seus guardas. É claro que essas frases deixam o protagonista completamente desesperado, em busca de mais respostas, também tentando entender o porquê que isso estava acontecendo com ele. O coitado só se lasca. O prota fica perguntando onde é que estava a sua boneca e se eles por acaso trouxeram junto com eles. E é claro que a mulher misteriosa percebe, dizendo ao protagonista que foi isso mesmo que a senhorita Gu disse. Ela tinha avisado que seria questionada a respeito da boneca que o protagonista estava carregando. Assim, a mulher se apresenta como Bayueli, a maior serviçal da família Gu e também guarda especial da senhorita Gu. E de uma forma estranha, ela pede para que o protagonista cuidasse dela pelo resto da vida, e isso deixa o mesmo completamente surpreso. Assustado, ele pergunta se ela realmente estava querendo insinuar ou dizer que ele teria que ser o namorado de verdade da senhorita Gu. Mas a mulher explica que a senhorita Xuemin não entende muito bem os seus sentimentos e ela só sabe que o que sente pelo protagonista é uma coisa completamente diferente, e que talvez o futuro aguardasse um romance para os dois, mas não era certeza. Isso deixa o coitado do protagonista desapontado, né? Afinal, poderia ser que ela só queria brincar com ele, e pergunta então por que é que ele estava preso. E a garota começa a explicar, dizendo que poderia ensinar ao protagonista agora a verdade, o porquê ele estava ali, e que na realidade era porque precisavam da ajuda dele com urgência. A realidade é que a pobre garota morria de medo de homens e ela precisava da ajuda do protagonista para remover esse trauma, esse medo que sentia. E é claro que isso deixa o coitado ainda mais surpreso, se perguntando o que estava rolando de verdade. A mulher então explica que é a primeira vez entre 10 anos que a senhorita
senhorita Gu conseguiu chegar perto de um homem e ainda segurar a mão dele. E pasmem, foi a mão do protagonista. E isso deixa o mesmo também surpreso. Acontece que o pai da garota tinha proibido ela de ter total contato com homens há mais de 10 anos. E por isso, ela nunca conheceu nenhum rapaz, mas a verdade é que ela não ficaria presa por toda a sua vida. E o primeiro rapaz com que ela teve contato assim de imediato foi o protagonista, e diga-se de passagem que ele balançou o tum-tum dela, né, rapaziada? Por fim, a mulher misteriosa parabenizou o protagonista, dizendo que ele foi o único que conseguiu se aproximar da garota sem ser rejeitado. Logo após isso, ela pergunta ao prota como é que poderia chamar o mesmo, e ele apresenta o seu nome. Mas assim que ele diz que se chama He Feng-ki, a garota começa a gritar, perguntando como é que ele disse, e o garoto logo pede desculpas, dizendo que ele realmente foi a pessoa que foi rejeitado com um tapa na cara pela garota. Isso quebra completa as esperanças da senhorita, que fica sem entender o que ele quis dizer e também não sabia como que era possível uma coisa dessas, já que a garota pegou na mão dele. Assustada, ela começa a perguntar ao protagonista se realmente era verdade que ele se chamava Feng-ki, e o mesmo confirma, apenas pedindo desculpas de novo. Por fim, ela simplesmente se curva, surpreendendo o prota, e a mim também, já que eu não tava esperando por isso, e pede desculpas para ele por ter sido grosseira momentaneamente. Ela então diz que o protagonista mudou sua personalidade de hétero top para um nerdola simples apenas para conquistar o coração da senhorita, e por isso a garota o descrevia como alguém muito inteligente, e especulava que a sua atitude havia sido uma forma de ajustar as contas com ela, ou que ele agira daquela forma por iniciativa própria. Ele, por sua vez, admitiu que tinha se passado por um príncipe encantado de uma maneira intencional, com o objetivo de enganá-la e conquistar o interesse de uma jovem amante, além de ganhar a simpatia da família toda, no caso. No entanto, o rapaz ressaltou que, pelo menos naquela época, suas intenções eram genuínas sim. E o Eli, percebendo a situação, questionou se ele estaria agora disposto a ajudar a jovem a tratar do seu trauma. E diante da pergunta, o prota hesitou, pois sentia que tinha sido manipulado, usado como se fosse uma mera ferramenta por uma garota que, além de tudo, já havia adotado esse tipo de comportamento anteriormente. A menina percebeu pela expressão do protagonista que ele não parecia muito animado em ajudar a garota, mas mesmo assim declarou que entendia sua posição. Porém, o advertiu que o seu mestre, que também era o pai da jovem, poderia tomar medidas severas contra ele se as coisas não acabassem se resolvendo por completo. Ela deixou claro ainda que não seria difícil para ele acabar jogado em algum lago, caso a situação tomasse um rumo desfavorável. Assustado com essa possibilidade, o garoto aceitou a proposta de imediato, e o Eli, satisfeito, elogiou a atitude do protagonista, afirmando que ele havia passado no teste e que a partir de hoje poderiam prosseguir com o plano. Como mordoma da residência, ela se considerava totalmente preparada para os próximos passos, e a garota ainda explicou que levaria o prota até o quarto da jovem patroa. Quando He Feng-ki perguntou por mais detalhes e sobre o que ele precisaria fazer, a garota foi direta ao explicar que ele teria de seguir algumas regras, sem exceções algumas. A primeira era que sob nenhuma circunstância a senhorita poderia descobrir que ele era o príncipe. A segunda era que até o final do tratamento ele estava proibido de ter qualquer pensamento inadequado com a jovem, tipo, sobre eles se casarem e tudo mais. Ao ouvir isso, o garoto refletiu sobre como, em um momento passado, tentou mudar a sua imagem, mas essa tentativa resultou em um desgosto para outras pessoas, e começou a questionar por que deveria se esforçar para ser uma versão de si mesmo que ela claramente desprezava por completo. A menina percebeu que havia algo admirável em sua autorreflexão, mas se perguntou se realmente acreditava nas próprias palavras. O garoto então respondeu que por grande parte da sua vida ele havia estado sozinho e provavelmente acabaria assim. Mas ele não podia permitir que alguém como uma fobia dessa esquisita envenenasse os sentimentos de uma outra pessoa. E o Eli reconheceu que esta era uma atitude louvável do protagonista e, com um tom encorajador, comentou que já era hora de se encontrarem com a jovem. Antes de saírem, ela perguntou se ele estava preparado para o que viria a seguir, e o prota ponderou que, em vez de desistir e se afastar, poderia tentar mais uma vez, uma coisa que ele não fazia com muita frequência. Ele decidiu que enquanto ajudasse a tratar a androfobia da jovem, dizem que é assim que falam, né, também trabalharia para restaurar a sua imagem de rapaz perfeito, e quando fosse o momento apropriado, convidaria Xue Ming para sair de novo. Ao entrar no quarto, o protagonista se desculpou por interromper e se apresentou, dizendo que o seu nome era He Feng-ki e que ele havia sido a pessoa que encontrara na rua mais cedo. No entanto, ao erguer os seus olhos, ele foi surpreendido pela visão de Xue Ming vestida como uma empregada, algo que ele definitivamente não estava esperando encontrar. O choque foi de imediato e ele não conseguia compreender o porquê daquela cena bizarra. Xue Ming, sem hesitação, perguntou por que as coisas não haviam dado certo entre eles anteriormente e que se de alguma forma ele havia cometido algum erro com o protagonista que o afastara. Feng-ki, ainda tentando assimilar o que via, perguntou por que ela estava vestida daquela maneira. Ao que a garota explicou que havia sido escolhido aquele traje especialmente para aquela ocasião, deixando claro que a escolha do visual não era casual. Intrigado, o protagonista perguntou qual era o momento especial que justificava o uso daquela roupa em específico, tentando entender o significado por trás daquele negócio. Com uma expressão sincera, Xue Ming revelou que tinha esperado a vida inteira para encontrar o seu primeiro amor, e que em sua concepção, garotas de Manhwa costumavam
costumava usar roupas assim para conquistar o coração de um rapaz. Afinal, ela seria uma pessoa que apoiaria ele em tudo, né? Desde nas tarefas de casa até na vida. Essa explicação deixou o Prota ainda mais surpreso, pois ele não conseguia compreender como que uma garota que sofria de androfobia poderia estar tão familiarizada com Manhwas, né? Esses detalhes e comportamentos típicos dessas histórias. Sem hesitar, Xiaomin continuou explicando que se ela não tinha conseguido tocar o coração dele quando se encontraram, então para ela significava que ela havia falhado como namorada. Feng Qi percebeu então que ela realmente desejava uma chance de sair com ele e se lembrou que no primeiro encontro ela tinha se vestido normalmente, sem artifícios ou até mesmo fantasias. Mas Xiaomin logo replicou dizendo que segundo os Manhwas, a história era outra, havia uma lógica diferente que ela tentava seguir. Bom, rapaziada, talvez vocês devessem seguir também, viu? O olhar do protagonista vagou pela mesa e ele notou um mangá repousando ali. Provavelmente era uma história romântica que a garota havia usado como uma inspiração, uma referência. Ele então pediu para que ela colocasse uma jaqueta antes de continuassem aquela conversa, sugerindo que talvez isso a deixasse mais à vontade. E Xiaomin aceitou o pedido sem nenhuma resistência, colocando a jaqueta de uma forma tranquila, embora ela ainda expressasse uma certa confusão sobre aquela situação, como se acreditasse que as coisas ainda estavam mais complicadas do que deveriam realmente ser. O protagonista tentou explicar que mesmo que a garota quisesse pular todas as etapas do namoro e passar diretamente a considerá-lo como marido, ele não conseguiria aceitar essa proposta. Ainda era muito jovem e a ideia de assumir um compromisso tão grande deixava ele completamente desconfortável, meio retraído. Desesperado, ele afirmou que naquele momento ele não poderia ser nem namorado e nem marido dela. E Xiaomin, confusa, perguntou se ele ainda não havia aceitado e por que a sua atitude tinha mudado tão repentinamente. Para ela, bastava poder segurar a mão dele naquele momento, pois era apenas com ele que certas sensações surgiam. O coração palpitava, a pupila dilatava. Só quando ele estava perto, esses sentimentos afloravam. Xiaomin ainda pediu para que o protagonista desse um abraço nela e ele hesitou, refletindo sobre que não podia continuar sendo covarde para sempre. O protagonista sentiu que ele precisava encontrar uma coragem e decidiu tentar dar aquele abraço que a garota havia pedido. No entanto, assim que ele se aproximou, acabou recebendo um chute no rosto, surpreendendo-se com a reação repentina da garota. Ela se desculpou de imediato, parecendo confusa, dizendo que ela não esperava que isso fosse acontecer, mas que de alguma forma as coisas estavam indo conforme previsto. Ofereceu ajuda para que o protagonista se levantasse, mas de repente segurou sua mão com firmeza e empurrou ele para o lado, usando toda a sua força. Se aproximando novamente, Xiaomin confessou que ela não queria que aquilo ocorresse e que não havia sido intencional. E o Prota, tentando suavizar a situação, disse que estava tudo bem, mas a garota sugeriu então que talvez tivesse encontrado uma maneira de superar o seu medo de chegar perto de homens e que para isso precisariam recriar as mesmas condições do primeiro encontro. Com isso, ela pediu que ele se comportasse como um típico nerdola otaku, daquele jeito que ela costumava ignorar e que parecia ser menosprezado pelo relacionamento que estavam tentando construir. Basicamente, ela colocou o Prota para baixo de cachorro ali, tadinho. Surpreso com o pedido, nosso herói perguntou se aquilo não deixaria ela enojada, questionando como ela se sentiria ao vê-lo assumir uma postura que parecia rejeitar. Para sua surpresa, Xiaomin respondeu que ao contrário, isso faria ela aceitá-lo ainda mais, e diante desta afirmação, o Prota concordou, disposto a tentar de novo. No entanto, antes que pudessem continuar, uma outra menina entrou na sala, interrompendo a interação e avisando que já era tarde e que aquilo já era suficiente por hoje. A visitante se dirigiu ao garoto com um tom sereno, elogiando ele pelo ótimo trabalho, informando que um carro levaria para casa. No dia seguinte, ele precisaria ir para a escola e Feng Qi prometeu que faria tudo o que pudesse para ajudar a curar a senhorita Gu Xueming. Quando ele finalmente chegou em casa, pensou sobre como aquele dia tinha começado de uma forma simples, apenas com uma ida à loja para comprar uma boneca, né? Mas que parecia um século que havia se passado desde aquele dia. Ao entrar no seu apartamento, o Prota sentiu uma presença estranha, uma sensação que o fez parar por um momento, mas ele acabou concluindo que era apenas a sua imaginação. Na manhã seguinte, o protagonista acordou em sua cama e ficou surpreso ao ver Yueli parada diante dele, igual um ás de paus. Atônito, o Prota perguntou como que ela havia entrado ali, e a garota, de uma maneira calma e também bem objetiva, acabou respondendo que ela tinha uma chave. Ela explicou que a família Gu havia comprado todos os quartos daquele andar do prédio e que a partir daquele momento ele pertencia à senhorita Gu por completo, até a casa que ele morava. Rapaz, eu sairia correr, né? Que é isso, cara? Yueli insistiu que o Prota precisava sair da cama e se apressar, pois as aulas já haviam começado. Meio sonolento, Feng se levantou e se arrumou, perguntando se era realmente necessário ir à escola vestido daquela maneira. Yueli explicou que aquilo era uma consequência de um grande erro que ele havia cometido. E meio resignado, o Prota comentou que nenhum outro otaku além dele teria a ousadia de levar os seus produtos de anime para a escola. Bom, eu teria coragem de levar a Sandai Kitetsu para a escola, ou também ao Ado Ichimonji. Logo em seguida, um carro se aproximou e dele desceu Gu Xueming vestido de uma forma elegante, dizendo que o acompanharia naquele dia. A aparência sofisticada dela surpreendeu o protagonista, mas Xueming o tranquilizou, explicando que eles precisariam apenas comparecer a uma breve reunião da turma. Ao entrarem na sala, todos os alunos já estavam presentes e reunidos, e Feng observou que chegaram no exato momento, no momento perfeito. Então se dirigiu ao grupo, lembrando que todos ali já eram
universitários bem crescidos e se apresentou como consultor deles. Antes de encerrar a reunião, introduziu Asiakui, que era representante temporária da turma e responsável por cuidar dos trabalhos também. Se levantou apresentando ao grupo com um sorriso, expressando a sua felicidade por vê-los todos juntos. Feng notou que ela era extremamente bonita e provavelmente considerada uma deusa aos olhos de muitos na sala, inclusive aos olhos dele. Mas agora que você tá namorando, você vai querer com esse papinho, hein, Prota? No entanto, enquanto falava, a garota avistou Xue Ming e ficou surpresa, questionando a razão da sua presença ali. Ela pediu que todos os presentes se levantassem, fizessem as suas apresentações, e um dos garotos começou a se mover para seguir a sua instrução. Mas a expressão surpresa de Kui deixava claro que ela não esperava aquela visita. Depois que todos cumprimentaram o grupo, um dos estudantes se apresentou como Xianli Zuan. Feng reconheceu imediatamente aquele nome, pois era o mesmo garoto que o havia elogiado e chamando de bonito e até mesmo ajudado a bolar um plano. Decidiu, no entanto, não demonstrar que lembrava dele e em seguida Lang Zhan continuou a fazer piadas sobre o Prota, mencionando seu gosto por animes e mangás de uma forma sarcástica. Feng pensou consigo mesmo, questionando que tipo de otaku ele era para receber aquelas provocações, e quando chegou a vez do próximo e último aluno, Jin se aproximou dizendo que estava muito feliz ali em ser colega de todo. A entrada de Xue Ming no grupo causou um alvoroço entre todos os alunos, especialmente entre os garotos, já que ela era uma das mais lindas, né? Eles ficaram surpresos e começaram a se perguntar se ela era a mesma garota que no passado havia dado um tapão no Prota. Percebendo a situação, Feng se voltou para Xue Ming e perguntou se ela realmente queria fazer parte do comitê estudantil. Ela, com a maior naturalidade, respondeu que sempre havia sido integrante do comitê desde os tempos do jardim de infância. Kui se levantou, aproveitando o momento, informando que eles precisavam decidir quem é que seriam os membros do comitê estudantil para o novo período. Explicou em situações formais o comitê da classe não teria muito trabalho, mas quando fosse organizar atividades para integrar a turma, precisariam contar com a ajuda do grupo. Além disso, deixou claro que o seu papel como representante de classe era apenas temporário e que ainda precisava eleger alguém para assumir o cargo de presidente de turma. Após todas as apresentações, Kui revelou que já tinha uma pessoa em mente para o cargo, e então apontou para Xue Ming. A decisão deixou o Prota desconfortável, pois ele sabia que, devido à androfobia de Xue Ming, assumir a presidência obrigaria ela a interagir mais com garotos, algo que ela sempre havia evitado e, para ser sincero, nem sequer estava preparada para isso. Percebendo a situação delicada, o Prota sentiu que ele não tinha outra escolha e se voluntariou para o cargo de presidente de turma, disposto a assumir a responsabilidade, evitando que Xue Ming fosse colocado em uma posição desconfortável. Feng, segurando uma boneca nas mãos, fez uma declaração inesperada. Se alguém fosse ser presidente de turma, então precisaria forçá-la a interagir com os outros rapazes, mas ele só tinha interesse em garotos do mundo dos animes. Sua fala causou uma certa estranheza em Shiakui, que achou aquela informação absurda e se perguntou por que ele estava falando aquele bagulho ali. Os outros garotos na sala também reagiram com descrença, criticando o Prota e o acusando de ser um narcisista, além de questionarem como é que ele teve coragem de fazer e de trazer um brinquedo desse para a escola. Apesar das críticas, o protagonista respondeu que ele não se importava com a interpretação que os outros faziam dele, mas que desde que Xue Ming entendesse o que ele estava tentando expressar, tava de boa. Xia, tentando resolver o mal-entendido, sugeriu que o Prota havia interpretado errado algum sinal que ela fez, explicando que sua reverência era ao colega de classe Xue Ming, que estava sentado ao lado dele. Com isso, o Prota ficou profundamente constrangido e se apressou em pedir desculpas a Shiakui pela confusão. Em seguida, Xue Ming se levantou, considerando o desempenho de Xia, e destacou que seria um bom candidato e presidente de turma, pois já demonstrava também qualidades de liderança excepcionais. Shiakui, aproveitando o momento, perguntou se Xue Ming estaria interessado em competir por uma vaga no comitê da turma, e com um tom tranquilo, a garota respondeu que ela ficaria feliz em ajudar, caso fosse necessário, mas que ela não tinha condições de assumir um papel fixo no comitê não. Shiakui então explicou que após aquela reunião, todas as turmas precisariam elaborar um plano para atividades escolares e que seriam necessárias 2 pessoas para organizar isso. Como presidente de turma, ela queria saber se poderia contar com eles para participar dessa tal discussão. Feng, determinado, se levantou e declarou que ele poderia cuidar de tudo sozinho, disposto a fazer sacrifícios pelo bem da própria classe. Ele citou algumas palavras de motivação que ouvira de Lulan, destacando que todos deveriam colaborar para alcançar um objetivo comum. No entanto, Shiakui ficou irritada, pois a sua pergunta não havia sido dirigida a ele, mas sim a Gu Xue Ming, que estava sentado ao lado dele. Xue Ming, percebendo a tensão, interveio dizendo que não haveria problema e que poderia se encarregar dessas questões junto com a turma. A resposta satisfez Xia, que comentou com certeza que eles trabalhariam muito bem juntos e que seria uma ótima equipe. Enquanto tudo estava se desenrolando, o protagonista começou a perceber que Xia parecia estar tentando ganhar popularidade ao se aproximar de Xue Ming
provavelmente porque ela era uma jovem rica e também uma das figuras mais conhecidas e admiradas do colégio. Quando Xueming se levantou para sair, Xia impediu, mencionando que ainda precisavam realizar a votação para o comitê da classe. Xueming, um pouco hesitante, comentou que ela não tinha muita experiência com esse tipo de coisa, mas que se fosse pro bem da turma, qualquer pessoa poderia fazer um bom trabalho. Xia ainda aproveitou a oportunidade para mencionar Lulan, destacando que ele era um líder importante no centro mágico e que, por ser um papel de destaque, muitos que não o conheciam bem poderiam julgá-lo ou até mesmo fazer piadas de maneira equivocada. Feng sentiu que, de certo modo, Gu Xueming o havia defendido naquele momento, e isso fez ele refletir sobre toda aquela situação. De repente, ele recebeu uma mensagem de Yueli pedindo que fosse até a casa principal da família Gu, depois do término da reunião de classe, pois eles precisavam discutir o que havia acontecido naquele dia. O prota imediatamente ficou preocupado, achando que seu desempenho durante a reunião não tinha sido muito ruim e que no fim das contas ainda precisaria pedir para Xueming encerrar o encontro por ele. Xiakui se aproximou do prota, dizendo que a pedido de Xueming dariam a ele uma chance, sugerindo que ele tentasse ser um representante emocional da turma. Todos os colegas do prota ficaram com muita inveja e não esconderam isso, e o mesmo caminham pelo corredor, pensativos em esperar que Xueming soubesse tanto sobre anime que nem mesmo ele conhecia. Afinal, ela usou algumas táticas para conseguir tudo isso. De repente, uma voz chamou atrás dele e era Xiakui, pedindo para que ele esperasse e ouvisse um pouco. O prota se apresentou dizendo seu nome e Xia comentou que agora com certeza se lembraria dele, perguntando por que ele a provocou de propósito naquele dia. O prota respondeu que não era bem isso e que ele não tentou intimidá-la, mas que a sua personalidade era assim, e ele não conseguia se controlar quando o assunto era manhwa. Ele queria ver o canal do Brutus a todo momento. Igual você, rapaziada, já se inscreveu? Comenta aí o que vocês estão achando dessa obra. Se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, a gente tá muito perto, rapaziada, falta 5 mil, hein? Xia então disse que não fazia sentido agir daquela forma para atrair a atenção das garotas, pois isso só faria com que elas se afastassem mais e mais do prota. E ele se virou dizendo que precisava realmente ir, pois tinha outras coisas bem mais importantes para fazer, e com essas palavras ele simplesmente deixou o lugar. Xia então afirmou para si mesma que faria de Xueming sua melhor amiga e que não deixaria alguém como protagonista atrapalhar os seus planos. Enquanto o prota andava, ele se perguntava o que exatamente Xia queria, se ela realmente desejava ser amiga de Xueming ou se ela estava apenas fingindo. De repente ele ouviu alguém o chamar de lindo atrás dele, e era seu amigo Xian, eita pega, que disse que estava procurando pelo prota há muito tempo. Ele comentou que Feng parecia diferente agora, mas o prota começou a se afastar, tentando não ser reconhecido como o mesmo cara de antes. Lian Fuan pediu para que o protagonista mostrasse alguma reação de emoção, já que considerava ele um irmão, cara, e fazia algum tempo que eles não se viam. Mas o protagonista respondeu que ele só tinha cometido um erro, e em seguida pediu desculpas, dizendo que ele tinha certas coisas para resolver e saiu de lá. Para sua surpresa, ele foi interceptado por Yueli, que perguntou se Xiakui e Xian estavam incomodando e se ele precisava de ajuda para lidar com eles. O prota respondeu que estava tranquilo e que conseguiria sim resolver tudo isso sozinho. Yueli gentilmente concordou, comentando que a professora tinha visto o desempenho dele dado 60 pontos, dizendo que ele havia passado no teste. Ela ainda explicou que ele poderia respirar aliviado, mas brincou dizendo que se a pontuação tivesse sido um pouco menor, ele teria que se despedir, vendo apenas o Ryu Yang. Ela disse que não revelaria mais nada e contou que a jovem senhora já estava aguardando pelo prota. Depois de algum tempo, Feng e Yueli chegaram à mansão da família Gu. Yueli informou que a senhorita queria falar com ele a sós e que ele deveria entrar no quarto esperando por ela. Ela também avisou que a senhorita tinha ordenado que ele não recebesse nada para comer, o que deixou o prota ainda mais intrigado sobre o que é que viria a seguir. Bom, eu acho que ela vai te preparar uma pizza de português, cara. Feng ficou muito surpreso com a notícia e ele permaneceu na sala, pensando no que é que estava acontecendo. Até que de repente, Xueming se virou para ele ali, perguntando se tinha deixado esperando por muito tempo. Ele respondeu que tinha acabado de chegar e Xueming estava diante dele, vestindo uma linda roupa de empregada de novo, e agradeceu a ele pelo que aconteceu mais cedo. O prota tentou agradecer de volta, afinal foi ela quem mais o ajudou, e ela ainda comentou que se ele não tivesse ajudado, ela poderia ter sido eleita presidente de classe e teria que interagir com muitos garotos, coisa que ela realmente não estava querendo. O prota ainda disse que a partir de agora tudo ficaria bem e que se ela apenas participasse das aulas normalmente, não chamaria assim tanta atenção. Xueming expressou que ela esperava que o protagonista pudesse protegê-la de tudo isso, e então comentou que parecia faltar algo importante em um típico otaku, que ele devia ser mais rechonchudo na verdade. O protagonista ficou surpreso com a declaração e achou completamente lógico isso. Afinal, o que a garota queria dizer com isso? Ele se perguntou se ela gostaria que ele fosse um otaku bolinha, sei lá, tanto físico quanto mentalmente, e ele ficou lá sem conseguir refutar as palavras dela e acabou perguntando como ele poderia mudar a fisiologia dele. Xueming respondeu que isso poderia facilmente ser resolvido e ela já tinha tudo preparado para botar esse plano em ação. Naquele momento, as empregadas trouxeram uma enorme variedade de comida, montanhas de pratos diferentes só para eles dois. Xueming comentou que um otaku gostava de balde de asas de frango, bebidas e vários hambúrgueres. E ainda disse que tinha aprendido tudo isso pesquisando na internet em um canal chamado Brutus Manhwa. Ela o convidou para experimentar toda aquela comida durante o almoço e perguntou ao protagonista que sabor de macarrão que ele gostaria de comer.
comer. Feng, curioso, perguntou se ela realmente queria ajudá-lo a preparar o macarrão e Shueming respondeu que não era um problema para ela, especialmente porque estava vestido como uma empregada, e então o prota disse que ela teria que servir. Shueming preparou o macarrão e em seguida pegou um garfo e o levou até a boca do protagonista. A mais bela do campo, Shueming estava alimentando o prota com macarrão instantâneo direto na boquite. Inicialmente ela queria alimentar o prota sozinho, mas de repente hesitou, dizendo que ela não conseguiria continuar. O nosso herói percebeu que ela ainda não tinha superado aquele medo de estar tão próxima de um homem, e respondeu que estava tudo bem e que eles poderiam tentar mais outras vezes, né? Se aproximando cada vez mais. Shueming se desculpou dizendo que desta vez ela faria todo o possível para alimentar o prota. Eu não sei que coisa bizarra, tá me dando um desconforto lendo esse negócio. O prota abriu a boca e dessa vez ela conseguiu alimentá-lo, superando seu medo por um breve momento, e então perguntou ao prota qual que era o sabor do macarrão. Tava bom? E ele respondeu que era incrível. Shueming sugeriu que talvez eles pudessem se alimentar mutuamente agora, e o prota ficou surpreso, sem acreditar no que estava acontecendo, e pensou que Shueming realmente queria que ele alimentasse, e agora comentou que isso era algo comum entre animes românticos. Cara, eu nunca li um manhwa que a pessoa ficava dando comida na boca do outro não, mas enfim, cada um com seu cada qual. Comenta aí, rapaziada, vocês já viram algum manhwa ou anime que a pessoa fica alimentando o outro? Que papo é esse, pô? Eu, hein? O protagonista pegou um pedaço de frango empanado querendo alimentar Shueming, e ela tentou manter a calma e apenas colocou o garfo na boca dele, achando que era uma tarefa simples. Nesse momento, Yu Eli entrou na sala, avisando que já era hora do almoço terminar e pediu a Shueming para se apressar, pois elas tinham que se encontrar com a professora Olivia. Shueming concordou dizendo que já iria se juntar a ela imediatamente. Feng pensou que aquela interrupção tinha sido proposital e que Yu Eli fez isso de propósito, e a garota se despediu, dizendo que havia perdido a noção do tempo e que portanto deixaria toda a comida para o prota, e depois disso ela se dirigiu para a saída. Yu Eli então se aproximou do prota, comentando que parecia que as coisas estavam indo bem entre ele e a garota, e o prota ficou confuso, perguntando como que ela podia dizer isso, sendo que foi ela quem interrompeu o progresso deles. E ele respondeu com um sorriso que tudo tinha o seu tempo e que ela sinceramente esperava que as coisas se desenvolvessem ainda mais entre eles, porém ela deixou claro que certos problemas não poderiam ser resolvidos com tanta pressa assim. Sozinho, o protagonista perguntou a Yueli se havia mais alguma coisa planejada para aquele dia, e ela respondeu que ele estava livre e que iriam buscá-lo no dia seguinte. Antes de sair, a garota ainda entregou alguns livros de manhwa para o protagonista, explicando que foi a primeira coisa que Shueming pediu para dar os livros para ele. Ela ainda disse que era uma espécie de dever de casa que a senhorita havia dado e que o prota precisava ler, e ainda concordou e levou os mangás para casa. Enquanto isso, Shueming estava conversando com seu pai, que reclamava que ela estava perdendo tempo com algumas bobagens inúteis de novo. Ele admitiu que concordava em deixá-la escolher os seus próprios amigos ou namorados, mas avisou que à medida que ela acabasse crescendo, precisaria ser mais cuidadosa com quem se importava tanto. Ele pediu para que Shueming não esquecesse que ela era uma verdadeira dama, e a garota olhou para o pai assentindo, concordando com todas as suas palavras. Enquanto isso, o prota estava deitado na cama, folheando os mangás que havia recebido, e pensou que além de ter comido muita comida gordurosa naquele dia, agora estava lendo quadrinhos jogado na cama. Ele achava que nesse ritmo voltaria a ser um verdadeiro nerdola, e ainda refletiu sobre as suas prioridades, lembrando que estava fazendo aquilo para ajudar Shueming a superar o seu medo de homens. De repente ele acabou adormecendo e deixou um dos livros cair no chão. Quando foi pegá-lo, notou que dentro havia uma fotografia de 10 anos atrás. Ao olhar a foto, ele se lembrou de quando começou a se esforçar para ficar mais bonito e inspirado pela sua irmã mais nova, e ele ainda pensou que seria incrível apresentar a sua irmã Shueming e mostrar que até alguém tão extraordinário como ela o aceitava, o que faria com que a sua irmãzinha arrogante não tivesse mais motivo para rir da cara do prota e chamá-lo de gordola. No entanto, ele refletiu que se fizesse isso poderia estar usando o status de Shueming para ganhar popularidade, e isso faria ele parecer igual a Shiakui. Na manhã seguinte, um carro parou para buscar o protagonista e o Eli ligou para ele. Ela comentou que estava satisfeito por ele não ter feito esperar muito, e Feng respondeu que estava tudo bem, mas que talvez estivesse um pouco estranho por ter ficado acordado a noite inteira lendo mangá, o que deixou ele também muito cansado, e quando entrou no carro, viu que Shueming já estava lá e se cumprimentaram. O prota pediu para retomar a conversa que tinha começado no dia anterior durante as duas primeiras aulas. Feng refletiu, sentindo um certo desconforto, e se perguntou se Shueming realmente gostava dele naquela época ou se ele estava apenas aproveitando o status que ele tinha. Shueming, por sua vez, comentou que também estava pensando no que faria naquele dia, e o prota encorajou ela a continuar, e ela disse que quando estivesse na aula não haveria problema, mas que assim que saísse teria que lidar com muitos meninos. Ela perguntou o que deveria fazer e o protagonista sugeriu que ela poderia fingir que estava dormindo, dizendo que se ela colocasse a cabeça entre as mãos e fechasse os olhos, não sentiria tanto medo. E ainda prometeu que tudo ficaria bem e que estaria ao lado dela para protegê-la de todos esses problemas que ela tanto se sentia insegura. Shueming perguntou então se não seria melhor não permitir a entrada de pessoas no corredor, mas o prota disse que não havia essa necessidade, pois ele mesmo cuidaria de protegê-la. Ela percebeu que o prota estava um pouco mais atencioso naquele dia e comentou sobre isso. Depois, Shueming ainda mencionou que tinha preparado um café da manhã especial para ele, e o prota ficou surpreso, perguntando, brincando, chamando de lendário café da manhã.
do amor da sua vida. Ela respondeu que não precisava agradecer, pois eram apenas batatas fritas e frango frito que sobraram do dia anterior, e não queriam desperdiçar a comida. Sem pensar duas vezes, o prota comeu tudo, refletindo que talvez devesse repensar os seus hábitos antes das aulas começarem de novo. Quando o prota chegou à escola, nem considerou que o professor poderia ser um homem e decidiu que não permitiria que se aproximasse de Xuemin. Durante a aula, ele começou a apontar as falhas nas explicações do professor e até sugeriu que algo havia errado no método dele. Ele não queria dar chance para qualquer situação que pudesse fazer Gu Xuemin se sentir desconfortável, afinal ele estava ali apenas para proteger a garota e ele planejava cumprir o seu objetivo. O cara ficou irritado e perguntou ao garoto se ele estava brincando com ele. Nesse momento, Xia Kui pediu à professora que diminuísse um pouco o brilho do holofote, explicando que a luz refletida estava dificultando a escrita. O prota ficou pensativo, questionando por que Xia estava agindo daquela forma, se realmente estava ajudando, e na verdade, qual era a sua intenção. A aula mudou e Xuemin perguntou ao prota se ela estava apenas fingindo estar dormindo e respondeu que estava fazendo tudo de uma forma perfeita e que dava para enganar muito bem. Dois rapazes liderados por Xia Kui se aproximaram do prota e ele se perguntou por que é que os três estavam vindo até ele, pensando que talvez Xia Kui tivesse trazido pessoas para discutir o planejamento das atividades do conselho estudantil com Xuemin. Mas o prota decidiu que não importa o que acontecesse, ele não deixaria aqueles dois rapazes se aproximarem de Xuemin. Xia Kui cumprimentou o prota, que rapidamente percebeu que precisava encontrar o ponto fraco deles em poucos segundos, e então apontou para o garoto ao lado de Xia Kui, dizendo que aquele era o mesmo Yuan. Xia perguntou do que é que o prota estava falando e Feng mencionou que mesmo como coadjuvante o garoto tinha se destacado no filme da noite anterior. Kui ficou surpresa perguntando o que isso tinha a ver com a situação e o protagonista explicou que era importante porque o aluno ao lado de Xia estava segurando uma pasta com o rosto de Yuan. Feng disse que se o garoto gostava de Yuan, poderia ajudá-lo a encontrar ingressos falando com Fãs no chat do grupo, e o garoto ainda respondeu que não estava interessado, que ele só tinha comprado a pasta porque achou bacana. Mas o prota insistiu, dizendo que aquele mesmo garoto tinha ridicularizado o anime no dia anterior, mas que como Xuemin gostou, ele resolveu pegar uma pasta relacionada a ele, e os dois começaram a discutir e nesse momento o sinal tocou, indicando então o fim do intervalo. Xia mandou os garotos voltarem aos seus lugares, comentando que aquela situação toda tinha sido um completo desperdício de tempo, e de repente Xuemin olhou para o prota e jogou um pedaço de papel na direção do herói. Quando ele abriu a folha, viu que ela tinha escrito uma mensagem de agradecimento e o nosso herói sorriu, respondendo que não havia problema e que continuaria se esforçando para ajudá-la o máximo que ele conseguia. Depois das aulas, ele recebeu uma mensagem no celular de Yueli dizendo que iria buscá-lo para o almoço assim que a escola acabasse e mencionou que se o prota estivesse livre à noite poderia jantar com a senhorita Xuemin. Feng ficou apreensivo imaginando se o jantar seria de novo frango frito e daquela situação bizarra e perguntou a Yueli se estava tudo bem considerando que o dia parecia cheio e ela respondeu que sabia de tudo, mas que Xuemin realmente queria vê-lo. De repente, a garota se aproximou perguntando diretamente ao prota se ele gostaria de jantar com ela depois do almoço, e ele, surpreso, perguntou se ela realmente estava falando com ele. Irritada, Xuemin disse que não havia mais ninguém ali além dele e ordenou que ele parasse de arranjar desculpas, afirmando que até que ele aceitasse, ela não deixaria ele embora. O prota pensou que não tinha mais como evitar essa situação e que eventualmente as coisas precisariam ser resolvidas. Ele concordou dizendo que ela deveria escolher o local e Xuemin sorriu, dizendo que o levaria a um lugar que, segundo ela, iria satisfazer completamente os gostos do protagonista. Curioso, Feng a seguiu e perguntou o que ela queria dizer com um lugar que satisfazesse os seus gostos, e depois de um tempo, Xia levou o prota até um lugar de cosplay chamado Kit Bad. Feng ficou surpreso ao perceber que ela tinha levado a um café onde todo mundo estava vestido de gatos e que perguntou por que Xia tinha em mente isso. As garçonetes cercaram o protagonista e convidaram ele a segui-las para uma mesa. Confuso, o prota se virou para Xia perguntando se ela realmente achava que ele era um fã desse tipo de lugar, e Xia respondeu que esses estabelecimentos foram feitos especialmente para tipos de pessoas igual o prota. Ele rebateu dizendo que esses tipos de verdade ficassem em casa o tempo todo, eles nunca iriam a um lugar assim, dizendo na realidade que o otaku na verdade prefere ficar na sua, né? Mas Xia Kui então perguntou quem, na opinião dele, frequentava esse tipo de lugar, e o prota respondeu que esses cafés eram para aqueles que queriam se divertir e que eram um exemplo de clássico entretenimento para casais que buscavam algo diferente, uma noite mais agitada. Xia Kui ficou irritada, exclamando que nunca tinha dito que eles eram um casal, e o prota sorriu, respondendo que era bom ela se lembrar disso, enquanto Xuemin observava tudo como uma expressão de diversão. Depois dessa conversa, eles se sentaram à mesa e aguardaram seus pedidos, e Feng pensou que apesar de ter falado muitas vezes sobre anime, nunca tinha tido realmente uma chance de visitar esse tipo de café antes. Ele achou as garçonetes muito lindas, mas em sua opinião, nenhuma delas se comparava à beleza da senhorita Gu Xuemin. Uma garçonete vestida de empregada se aproximou, perguntando se eles já estavam
estavam prontos para fazer o pedido, se já haviam escolhido ou coisa do tipo. Feng deixou que Xiaoku escolhesse algo que achasse apropriado e ela sugeriu que ele experimentasse o omelete. Mas quando a garçonete ofereceu um prato de frango, o prota imediatamente recusou, dizendo que não havia necessidade e dispensou a garçonete de uma forma abrupta. O cara não aguentava uma ver frango, rapaziada. Xiaoku então disse ao protagonista que tinha uma pergunta e quis saber por que ele estava reagindo de uma maneira tão agressiva. O protagonista explicou que ele já havia mencionado antes que não conseguia se controlar em algumas situações e pediu desculpas se o seu comportamento tinha passado uma impressão errada. Ela perguntou se ele realmente pensava que tinha traído de alguma forma nervoso. O nosso herói respondeu que não estava tentando enganá-la. Xiaoku, curiosa, perguntou que tipo de relacionamento o prota tinha com a outra garota, já que parecia haver tanta proteção da sua parte. O nosso herói hesitante respondeu que ele mesmo não sabia o certo e que tipo de relacionamento eles estavam. Então ela questionou por que ele sempre tentava impedir que ela se aproximasse de Gu Xueming. E o protagonista explicou que fazia isso porque Xueming não queria participar das eleições e que aqueles dois rapazes que tinham se aproximado anteriormente tinham intenções suspeitas que ele definitivamente preferia afastar da garota. Xiaoku perguntou se ele a protegia como um namorado ou como um irmão e o protagonista negou, dizendo que não era nenhum dos dois, mas afirmou que ele, Xueming, tinha uma conexão muito mais do que especial. Xiaoku respondeu que agora ela entendia, sugerindo que não queria que ela se tornasse amiga de Xueming, mas o prota esclareceu que pelo contrário, ficaria feliz se ela conseguisse ser amiga de Xueming e ainda confessou que há muito tempo queria ser amiga desta garota. Logo depois, a garçonete acabou trazendo o omelete que Feng havia pedido e desejou que ele aproveitasse muito bem a refeição. Feng disse a Xia que se este era o caso, ele poderia ajudá-la e sugeriu que se encontrassem mais tarde e fossem para casa juntos, para que pudessem planejar as atividades e talvez até mesmo criar uma ponte de amizade especial com Xueming. Xiaoku perguntou se ele realmente achava que ela poderia ser amiga de Shui e o prota respondeu que era muito fácil se dar bem com ela e que as duas certamente encontrariam algo em comum. Animada, Xia disse que iria para casa se preparar para o encontro e que se veriam logo à noite para realizar esse plano deles. Algum tempo depois, o protagonista estava parado perto de uma árvore, esperando Xiaoku. De repente ela apareceu usando um vestido muito bonito e se desculpou pelo atraso, chamando o prota de meu amor. Ele ficou surpreso perguntando por que ela estava tão diferente e Xia explicou que tinha se arrumado porque afinal eles iriam encontrar Xueming pessoalmente. Os dois caminharam juntos até a mansão de Xueming e Feng admitiu que se sentia um pouco desconfortável em se envolver com Xueming dessa forma. Logo quando eles chegaram à mansão, o prota pediu a Xia para não dizer nada específico, que ele mesmo explicaria a situação para Gu. A jovem apareceu vestindo um belo vestido e cumprimentou o prota de uma forma educada, mas logo de uma maneira inesperada ela fez um comentário afiado, insinuando que pessoas que brincam com os sentimentos dos outros sem sinceridade não poderiam ter um coração puro e nem mereciam ter coisas boas na vida. Ela olhou diretamente para Xiaoku, deixando claro que havia percebido suas intenções de se aproximar de Xueming para formar uma amizade, e Xia ficou visivelmente abalada e recuou, tropeçando e até mesmo caindo no chão. Rapidamente se levantou e saiu correndo com lágrimas nos olhos. Feng gritou para ela esperá-lo, mas ela desapareceu antes que pudesse alcançá-la. Xueming ficou surpreso e questionou por que estaria interessado nela e percebeu que havia uma verdade nisso, mencionando que em Manhwas o protagonista nunca se apaixona pelo segundo protagonista, sugerindo que a sua suposição estava correta. Feng então perguntou quem seria esse segundo protagonista e Xueming fez uma defesa rápida, perguntando se Yuri realmente tinha dado a ele um mangá para ler. Irritada, ela perguntou com quem ele realmente gostava e por que havia dito aquelas coisas. Após este incidente, Gu Xueming se isolou em seu quarto, refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer com o protagonista e parecia que ela precisava pedir desculpas. Xueming perguntou ao prota se ele poderia ajudá-la a entrar em contato com Xiaoku. Ele respondeu que tentaria e logo recebeu uma resposta. Xia havia voltado para o dormitório, mas a sua colega de quarto disse que Xia não queria falar com ninguém, pois permanecia escondida atrás das cortinas de sua cama. Feng relatou isso a Gu, dizendo que talvez fosse melhor dar um tempo para Xia se acalmar um pouco. No entanto, Feng pediu a Gu Xueming que não tivesse medo de possíveis segundas intenções, e Xueming questionou que intenções ocultas poderiam ser estas. O protagonista explicou que Xiaoku poderia usar a situação para parecer melhor que Gu Xueming, e por isso deveria ser muito mais do que cautelosa. Xueming, por sua vez, afirmou que não via nenhum problema em tentar ajudar alguém a melhorar, e mencionou que era Feng quem a ajudava a seguir os seus planos diários e também a fazer amigos. Ela acrescentou que muitas das vezes os seus contatos eram escolhidos pelo seu próprio pai, mas o prota era sua primeira verdadeira amizade e com um leve sorriso ainda admitiu que não sabia quem era digna de ter amigos, e se perguntou se Xiaoku aceitaria ser a sua amiga depois de tudo que aconteceu entre elas. O prota perguntou diretamente a ela se realmente queria ser amiga de Xiaoku e a mesma confirmou que sim, que realmente queria fazer uma nova amizade e sair dessa bolha em que ela vivia. O protagonista então assegurou que se esse era o caso, ela não precisava se preocupar tanto e só precisava acreditar em si mesmo. Feng perguntou se havia mais alguma coisa que precisavam fazer e a garota rebateu dizendo que depois de se desculpar e tentar fazer as pazes, precisariam planejar as aulas juntos e talvez preparar os materiais necessários. Ela ficou contente com o apoio do protagonista e concordou com a ideia. No entanto, na manhã seguinte,
seguinte, Chiakui não apareceu na aula, o que surpreendeu todo mundo. O protagonista decidiu agir rapidamente e sugeriu que fossem diretamente ao quarto da garota. Enquanto estavam a caminho, alguém perguntou a Feng se ele era o representante da turma, e uma mulher que estava parada atrás dele mencionou que parecia haver um outro organizador de eventos por ali. A mulher comentou que parecia que a turma estava sem um plano concreto e avisou que o rascunho dos planos das atividades teria que ser finalizado até a manhã seguinte. Se a turma não apresentasse o plano a tempo, ficariam excluídos das atividades daquele ano, e o prota ouviu aquilo percebendo que não tinha outra opção a não ser preparar rapidamente o projeto. Ele sabia que a situação havia mudado e que precisavam planejar algo novo, e questionou a si mesmo se realmente teria que criar um plano para todas as atividades do ano, literalmente todas mesmo. Gu Xueming, percebendo a ausência de Chiakui, sugeriu que assumiria a responsabilidade de elaborar um novo plano de ação, mesmo que não fosse essa sua função. Ela se perguntou se Xia ficaria chateada ao saber que alguém tinha tomado o lugar dela, pelo menos temporariamente, mas sabia que não podiam odiar. Ela perguntou ao prota se ele poderia ajudá-la a encontrar a Chiakui depois da escola, e o prota saiu para procurar ajuda pensando em seu amigo de cabelos loiros, alguém com quem ele poderia confiar para essas situações. De repente, o seu amigo apareceu atrás dele, assustando Feng. Rindo, o amigo perguntou se ele estava pronto para sair e resolver aquilo juntos, e o nosso herói respondeu que se divertiria muito mais na próxima vez e perguntou se o seu amigo tinha conseguido encontrar a pessoa que estavam procurando. O amigo confirmou que tudo havia corrido bem e que eles estariam esperando do lado de fora, na porta lateral do quarto dos alunos do segundo ano. Eles esperavam por Chiakui, mas ela não apareceu, e a amiga do protagonista explicou que não conseguiu falar com Xia mesmo depois de conversar com a vizinha do quarto dela, que havia prometido ajudar, e parecia que Xia tinha decidido nem sequer chegar até ali. O protagonista ficou sem saber o que fazer, já que ele não conseguia entrar em contato com Chiakui e considerou até se esgueirar para dentro do quarto das garotas. De repente, o seu amigo começou a gritar chamando por Chiakui, dizendo que queria encontrá-la e exigindo uma chance para conversar. Por fim, o amigo comentou que Feng poderia agradecê-lo mais tarde, ao que o protagonista respondeu que sempre poderia contar com ele. Feng caminhou até a porta lateral e viu Xia lá, e perguntou por que ele continuava insistindo em incomodá-la. O nosso herói pediu para que ela escutasse e explicou que Xueming não tinha falado sério e que tudo não passava de um mal entendido. Xia perguntou se era a própria Gu Xueming quem dizia isso e comentou que tinha passado a noite inteira pensando em como tinha sido tola. Mas o nosso herói respondeu que Gu Xueming provavelmente havia lido o mangá demais e por isso achou que Xia estava tentando roubar o seu namorado, levando ela a crer que algum tipo de relacionamento entre eles existia. Chiakui disse que se soubesse disso antes, nunca teria tentado encontrá-la sozinha, e o prota ainda insistiu que Xueming realmente queria ser amiga desta garota e que ela se arrependia muito do que fez no dia anterior. Chiakui, emocionada, respondeu que se eles realmente queriam ser os seus amigos, ela não tinha como impedir, mas que o protagonista já poderia ser considerado um amigo. Ela confessou chorando que também queria ser amiga de Gu Xueming, e o prota acalmou, dizendo que se ela realmente quisesse tanto assim essa amizade, tudo o que precisava era de um coração sincero. Eles se sentaram em um banco e Chiakui perguntou se Xueming realmente queria fazer amizade com alguém da laia dela, e o nosso herói prometeu que Xueming aceitaria ser sua amiga e ainda tranquilizou Xia, que perguntou onde é que a garota estava. O nosso herói respondeu que ela estava trabalhando arduamente para concluir o plano do comitê estudantil e que no dia seguinte iria se desculpar pessoalmente com Chiakui. A mesma comentou que os representantes de turma deveriam fazer um plano de atividades separadamente, e se Xueming pretendia terminar o dela até a tarde, então ela também precisava concluir o trabalho naquele momento. No entanto, Chiakui parecia desanimada, achando que não conseguiria terminar a tempo, e o nosso herói, percebendo a situação, pegou na mão de Chiakui e sugeriu que fossem rapidamente para a biblioteca, que ficava bem aberta até a tarde. Ele garantiu que ajudaria, incentivando Chiakui a tentar, se ela não quisesse desistir, é claro. Na biblioteca, o prota e a garota se sentaram em um canto tranquilo, e ele disse que como não tinham muito tempo, ele se concentraria no conteúdo enquanto Chiakui prepararia os materiais necessários. Ela começou a procurar padrões e registros de planos de anos anteriores para se inspirar, e eles descobriram alguns exemplos bem-sucedidos, o que facilitou bastante o trabalho dos dois. O nosso herói lembrou que precisavam fazer um plano apenas para a turma deles, e não para todos os eventos do ano, mas também sugeriu que seus planos coincidissem para que funcionasse melhor. Enquanto trabalhavam, Xia olhou para o protagonista e se surpreendeu ao perceber que o garoto à sua frente não parecia o mesmo nerdola que ela tinha conhecido na aula. Depois de um longo e exaustivo trabalho, conseguiram preparar todos os materiais necessários, deixando tudo pronto. E quando saíram da biblioteca, encontraram Yueli esperando do lado de fora. O protagonista perguntou à mulher o porquê que ela estava ali e o que ela estava fazendo na verdade, ao que a mesma acabou respondendo que a senhorita Gu tinha chegado e estava aguardando por ele. Feng ficou surpreso ao perceber que Gu também estava ali e se perguntou se ela sabia de sua presença. Yueli perguntou se havia algo que Chiakui queria dizer e Gu Emin pediu desculpas
roupas, sugerindo que todos fossem para o carro, pois ainda precisavam finalizar a última parte do plano. Eles chegaram juntos à escola e seguiram para a porta do escritório do diretor, onde uma jovem apareceu se apresentando como Shisui. Ela explicou que todos eles eram de uma turma de finanças e estavam literalmente ali para apresentar o plano de atividades dele anual. Shia perguntou se o plano deveria ser entregue ali mesmo, na cabeceira da mesa. Uma mulher de cabelos roxos se identificou como vice-presidente Moon, confirmou que Shisui estava certa, mas esclareceu que o prazo final era na sexta-feira, ainda estava faltando uma semana no caso. Ela elogiou a turma por entregar o plano apenas 2 dias após a tarefa ter sido designada, reconhecendo que estavam se esforçando bastante. Shisui então explicou que a sua secretária havia ameaçado cancelar todas as atividades da turma durante o ano caso o plano não fosse entregue naquela exata manhã. Moon ainda se virou para a secretária e perguntou se isso era verdade, e a secretária disse que não havia ameaçado ninguém, apenas que ao entrar na sala de aula não encontrou nem o presidente nem o planejador da turma. Moon sorriu dizendo que gostaria de dar uma olhada no plano e avaliá-lo pessoalmente, e ela e a secretária revisaram o conteúdo, ficando surpresos com a qualidade, especialmente por ter sido feito em uma única noite. Moon elogiou o grupo, dizendo que o plano definitivamente atrairia investidores e reconhecendo que aqueles alunos tinham um enorme potencial. Ela se levantou e pediu desculpas por qualquer inconveniente causado, convidando todo mundo a participar das eleições do conselho escolar daquele ano. O grupo ficou muito contente com os elogios de Moon, mas Chiakui mencionou que, embora provavelmente não pudessem participar das eleições deste ano, estavam felizes que ela valorizasse tanto assim o trabalho deles. Moon se apresentou oficialmente como vice-presidente, dizendo que poderiam contatá-la a qualquer momento. Depois se voltou para a secretária, brincando que se ela gostava tanto de atribuir tarefas às pessoas, ela mesma deveria preparar um plano para a reunião daquela semana e entregar o resultado final na manhã seguinte. Chia comentou aliviada que era muito bom saber que o vice-presidente era uma pessoa amigável, e Xueming acrescentou que cumprir as tarefas no prazo era um prazer por si só, mas de repente Chia parou, dizendo que precisava se desculpar com Xueming de novo. Gu pediu desculpas por qualquer mal-entendido e confirmou que agora elas eram amigas de uma forma muito efetiva. Chia então se despediu e finalmente disse ao protagonista que ele não deveria ser julgado por sua aparência, pois ela entendia que Gu Eming escolheu ele como amigo e que isso na verdade tinha um motivo muito aparente. Xueming elogiou o prota, dizendo que ele fez um bom trabalho, admitindo que não esperava que ele fosse tão eficiente. E durante esse momento apareceu uma notificação sobre o apelido de Lan, de uma doação com uma mensagem dizendo que o amava. Rin Rin, uma streamer, acabou encerrando a transmissão e Kit Fat, a sua companheira no streaming, se despediu de todos enquanto segurava um gato nas mãos, dizendo aos assinantes para voltarem numa próxima vez. Quando a transmissão finalmente terminou, Rin suspirou exausta, mas logo recebeu uma nova mensagem de um fã ativo. Embora ela achasse irritante esses geeks insistentes, fez uma exceção para Fen, que não considerava como um nerd. A foto dele estava destacada na tela principal do computador dela e então Rin Rin se lembrou de uma corrida masculina que ela havia fotografado para uma revista escolar. Um homem que havia pedido que ela capturasse uma imagem na linha de chegada de uma corrida de 100 metros e ela acabou concordando, dizendo que não haveria problema nenhum para ela. Ela se preparou para tirar fotos no final da corrida e enquanto observava parecia que o participante número 1 estava prestes a vencer, pronto para cruzar a linha de chegada. No entanto, um outro corredor começou a se aproximar rapidamente e bem antes de alcançar o fim, acabou caindo. Rin Rin, que estava fotografando tudo, capturou o momento enquanto alguém inesperado cruzava a linha de chegada e ganhava a corrida nesse exato momento. Todo mundo ficou curioso para saber quem é que sairia vencedor e de repente perceberam que o participante número 23 era na verdade um amigo deles. O garoto, que estava sentado no banco, se apresentou como Ethan e logo depois uma amiga comentou que Fen era um novo aluno Adonis do primeiro ano no campus, super popular, e ainda contou que havia rumores de que ele já gostava de alguém. Não seria surpresa se essa pessoa fosse Rin Rin, pois ela era muito bonita e a mesma pediu para a amiga parar de brincar, mas ela sugeriu que Rin gostaria de dar apoio a Wen. Quando declarou publicamente seu amor por Gu Sheming, pediu para ela se sentar, mas Rin não conseguia parar de pensar nisso e as pessoas ao redor começaram a comentar, dizendo que Feng deixou a escola depois de passar por uma humilhação pública. A garota chocada se sentou e não conseguia acreditar que realmente tinha abandonado a escola por causa da vergonha. Rin tirou uma foto do garoto em seus braços, dizendo que mesmo que a imagem dela mudasse, ela ainda encontraria porque ele havia conquistado seu coração de uma maneira inexplicável e que ninguém nunca tinha conseguido fazer antes. Ela falou para Nenzi que continuaria esperando e estava certa de que tudo se resolveria facilmente e que o seu príncipe encantado não se tornaria um par. Ela então mencionou também sobre uma bruxa que poderia lançar uma maldição e coincidentemente na mesma segunda-feira o cara estava dirigindo um carro com Gu Xuemin. Repentinamente um arrepio percorreu suas costas e um grupo se uniu em uma sala e os amigos de Gu sugeriram que ela conversasse com o Epen, mas não teve nenhuma coragem sequer. De repente Chiakui apareceu na frente de Gu Xuemin e convidou para sair junto com um colega de classe e mais tarde pediu para ele esperar, respondendo perguntando o que é que precisava
precisava no momento. Disse ainda que não precisava de nada e acabou se sentando ao lado das garotas, imaginando que com a chegada de Shakui, finalmente teria um pouco de paz na escola, afastando os outros meninos que sempre tentavam se aproximar dela. E esse era um dos problemas e o principal, que agora era superar a sua androfobia. Epen pensou que mesmo sendo a única pessoa com quem Gu Xueming conseguia se abrir, ainda estava tentando mudar a sua imagem de nerd, mas parecia que Gu Xueming tinha se encontrado numa nova maneira de lidar com isso. Ainda lembrou de quando eles sentaram junto para jogar Magic Life no console. Era um jogo de ação incrível e nunca imaginou que Xueming fosse gostar tanto quanto havia gostado. Na última vez em que conversaram, Gu contou que havia terminado o jogo e achou bem interessante, a ponto de querer jogá-lo novamente, dessa vez com companhia. Ainda comentou que seria legal passar um tempo jogando com uma amiga, e Epen refletiu que Gu provavelmente não tinha muitos amigos antes, por isso nunca teve a chance de jogar em grupo. Quando perguntou por que não jogava com Yueli, Gu Xueming respondeu que jogando com ela não tinha a mesma graça porque sempre escolhia personagens que eram desequilibrados sem prestar atenção nas habilidades, ou seja, deixava basicamente ela ganhar, né? O Prota era um verdadeiro veterano no jogo desde o seu lançamento e pensou que deveria pegar leve com a novata Gu Xueming. Durante a conversa ela comentou que aprendeu quase tudo que sabia sobre o jogo com Yueli e o Prota também disse que ela era uma adversária à altura. E Gu concordou dizendo que a conexão entre eles tornava suas habilidades parecidas, até que de repente se aproximou do Prota, avisando que algo sério tinha acontecido com o garoto que deixou a sala. Preocupada, ainda perguntou o que estava rolando e Sei explicou que o assunto estava relacionado a Gu Xueming, conhecida como deusa número 1 no campus e que muito tinha uma quedinha por ela. Apesar disso, ninguém da turma dela tinha coragem de se aproximar mais, mas em outras salas os garotos já estavam se mexendo, criando até um plano chamado Operação Quebra-Gelo. Epen ficou surpreso com o nome que deram para isso e Chiaku explicou que era porque Gu Xueming tinha uma imagem de rainha do gelo e queriam ver se os garotos conseguiriam se aproximar de uma pessoa tão bonita sem agir de uma forma boba e passar vergonha. Chiaku afirmou que preferia que ninguém mais ouvisse sobre esse plano e que esperava que não fosse necessário tomar nenhuma atitude drástica durante todo o resto do período. Alguns garotos estavam sempre incomodando Gu Xueming porque, ao que parecia, ele não gostava de ver outros meninos conversando com NZ. Cansada dessa situação, ainda decidiu que pararia de falar sobre ele, já que também não queria que esses caras a perturbassem. Estava determinada a resolver tudo quando, de repente, um grupo de garotos liderados por Chiaku apareceu em meio à multidão. Chiaki foi direto ao ponto, dizendo a Epen que eles já estavam ali e prontos para agir. O mesmo percebeu que os meninos da turma de Chiaki realmente tinham combinado algo, provavelmente em relação ao Gu Xueming, e com a aula prestes a começar, disse que voltaria ao seu lugar e deixaria o resto por conta de Chiaku. Ele sabia que precisava pensar em uma maneira de impedir esses caras de ficarem atrás de Gu Xueming, já que esse era o maior plano dele e o maior objetivo. No meio da aula, o Prota recebeu um bilhete de Gu. Curioso, ele leu e viu que era uma mensagem de Chiaki. Ela explicava que havia garotos do outro grupo que queriam flertar com Gu e que, apesar de ela não saber de nada ainda, ele precisava protegê-la de ser incomodada antes que fosse tarde demais. Porém, logo ficou claro que os garotos tinham enviado apenas uma pessoa para testar e tentar se aproximar de Gu Xueming, e o Prota ficou pensando se aquilo significava que mesmo se o primeiro plano falhasse, eles ainda tinham uma segunda tentativa preparada. E se desse certo, eles iriam se vangloriar como se fosse um grande feito. Foi nesse momento que o Prota percebeu que era hora de agir. Ele se levantou e foi até a frente onde o garoto da outra turma estava e deu um leve toque no ombro dele. O menino surpreso pediu para o Prota tomar cuidado, mas tentou sair, dizendo que várias coisas importantes para fazer estavam aguardando, e o Prota impediu ele, perguntando o que é que ele estava tentando flertar com a garota dele. O garoto ficou sem jeito, questionando como o Prota sabia disso, e o mesmo disse que já que havia percebido que ele não queria realmente fazer aquilo, mas havia juntado coragem só para não decepcionar os seus amigos. Então, o nosso querido herói aconselhou ele a não se deixar levar por quem forçava ele a fazer coisas que ele nem gostava e nem queria, para ser sincero. Afinal, amigos de verdade não fazem esse tipo de coisa. Ainda curioso, o protagonista perguntou se o garoto queria ouvir uma proposta diferente e começou a falar sobre um personagem de jogo. Ele tirou uma figura de uma boneca mágica e apresentou ao garoto, dizendo que existiam várias personagens lindas daquele jogo, que eram externamente adoráveis e nunca iriam decepcioná-lo. Ele ainda disse ao garoto para olhar bem para a boneca, dizendo que era tão bonita e tinha um jeito tão incrível que era muito melhor do que as garotas reais. O coitado ficou cético, respondendo que não era a mesma coisa, mas o protagonista então insistiu, dizendo que as emoções que ele sentia enquanto joga, na verdade, eram eternas, e isso sim é o que valia a pena. O garoto, ainda duvidando, disse que se o protagonista conseguisse beijar aquela boneca na frente de todo mundo, então acreditaria nele e pararia de incomodar Xueming. Ele dizia também que até voltaria para casa para jogar o jogo no mesmo momento. O nosso herói ficou surpreso com o desafio, mas antes de fazer qualquer coisa, perguntou se o garoto estava falando sobre a boneca Len. O menino confirmou, curioso sobre o que o protagonista faria seguir, e o mesmo hesitou até por um momento, porém acabou decidindo que se era pelo bem de Gu Xueming, ele aceitaria o desafio sem mais nem menos. Então pegou a boneca e se preparou para beijá-la, porém, antes que ele pudesse fazer isso, percebeu que uma garota estava observando tudo de uma forma muito atenta e efêmera, deixando o protagonista até um pouco nervoso, e de repente a garota apareceu paralisada. A garota que estava ao lado de Epen avisou que a aula começaria logo e que ele deveria sair de cena. Antes de sair, o Prota ainda ouviu o garoto dizer que daria uma boa olhada na recomendação que ele fez e finalmente descobriu que o seu nome era
o Xiao Bao. Xiao comentou que achava incrível o quanto Eppen parecia gostar tanto de personagens reais, quanto também os personagens das ficções. Ele disse que agora era sua inspiração e o prota se virou para ver Xueming e ficou pensativo, aliviado por pelo menos ter conseguido desviar a atenção de um dos garotos que tentavam atrapalhar e dar em cima da sua amiga. Ele realmente achava que tudo estava perdido e disse que sofreria muito por causa daquele mal entendido. Quando o garoto estava sentado, o prota se levantou e saiu silenciosamente do lugar sem dizer mais nada. Ele pensou que ela tinha entendido tudo errado, mas logo depois Xiaqui se sentou ao lado dele e comentou que parecia que as coisas estavam muito confusas para o coitado. Eppen respondeu que nem mesmo sabia o que realmente havia acontecido e nem o que estava rolando. O garoto começou a explicar que havia surgido um boato envolvendo Winnie, uma celebridade da internet que estudava no mesmo curso que eles. E ainda disse que a garota tinha uma boa reputação, mas que ele não conhecia muito sobre ela e ainda perguntou se ela era mesmo uma celebridade da internet. Xiaqui confirmou que Winnie fazia transmissões ao vivo em plataformas online e tinha muitos fãs. Foi então que o prota começou a entender a verdadeira situação e percebeu que Gu Xueming também devia saber disso e pensou que deveria explicar rapidamente que tudo não passava de um completo mal entendido e agradeceu a Xiaqui, dizendo que precisava mesmo sair agora. Enquanto ele deixava o local, se perguntou se Gu realmente se importava com tudo aquilo e enquanto caminhava viu que Xueming estava parada ao lado de um carro e tentou se aproximar para falar com ela, mas Yu Eli apareceu e impediu ele de seguir adiante. O prota insistiu dizendo que precisava conversar com a garota para esclarecer tudo o que tinha acontecido antes e que era apenas um engano. Yu Eli porém respondeu que já sabia de tudo e que era justamente por isso que precisava resolver a situação o quanto antes, e o prota ainda garantiu que explicaria tudo para corrigir o mal entendido, mas Yu Eli o interrompeu, dizendo que lamentava, mas que Gu Xueming não estava interessada em ouvir literalmente nada naquele exato momento. Ela ainda comentou que se ele não consertasse essa situação, as coisas poderiam ficar piores e que o prota deveria pensar bem no que fazer. Mais tarde ele ligou para um amigo para tentar obter mais informações sobre Winnie e o amigo respondeu que esta agora usava o estilo de roupa Lolita e era bem pequena e que todos conheciam como Winnie. No entanto, o amigo admitiu que realmente não sabia muito sobre essa garota, o que surpreendeu o prota, já que era raro encontrar alguém da escola que não conhecesse Winnie. O prota ficou andando por um tempo tentando decidir onde é que poderia procurar por essa garota e ele pensou que a sua última chance agora era tentar entrar em contato com alguém da escola vizinha, mas de repente ele esbarrou em uma garota que pediu desculpas dizendo que não tinha prestado atenção no caminho. Era Fanny e ela olhou para o protagonista perguntando se ele estava ali porque tinha ouvido dizer que ela estava por perto, e o nosso herói explicou que não poderia falar com ela ainda, pois precisava resolver tudo com Xueming antes. Xiaqui perguntou ao protagonista se ele queria que ela esperasse um pouco e sugeriu que pudessem talvez ajudá-lo. O nosso herói, ainda meio perdido, perguntou à garota se ela poderia ajudá-lo a encontrar Winnie, pois ele prometeu que a encontraria, mas nem sequer sabia por onde começar, já que nem conhecia ela pessoalmente, né? Xiaqui quis saber exatamente o que ele queria dizer e explicou que precisava da ajuda para encontrar Winnie e esclarecer tudo de uma vez por todas. A garota, vendo o desespero do prota, aceitou ajudar, mas sob a condição de que ele a levasse para comer alguma coisa depois. Ele concordou, mas não pôde deixar de lembrar que da última vez que ela fez uma promessa parecida, escapou sem pagar e Xiaqui riu dizendo que aquilo já era coisa do passado, pedindo para que o prota não fosse tão rancoroso e desse uma outra chance para ela.